Está otimista pela contratação do lateral esquerdo Wendel. As últimas informações que vieram do staff do jogador acenaram com a chance de um acordo para os próximos dias. A situação do Wendel com o Porto está definida, o clube português não conta com o jogador e vai vendê-lo em janeiro, a 6 meses do fim do contrato. Importante contar que o São Paulo não está sozinho nessa disputa, o Grêmio é outro interessado, assim como o Cruzeiro, embora o Cruzeiro não tenha aberto negociações, apenas demonstrou interesse. O fato de o São Paulo estar na Libertadores enquanto o Grêmio não é um trunfo a favor do tricolor. O São Paulo também já acenou com a possibilidade de se aproximar do pagamento de R$1 milhão por mês a que tem direito o Wendel no Porto. São Paulo não vai pagar tudo isso, mas entre salários, direitos de imagem e luvas, faria do lateral alguém com um salário próximo a esse. Só para completar, o Wendel tem 31 anos de idade, 7 temporadas no Bayer Leverkusen, está 4 no Porto, sempre foi titular por lá, mas acabou tendo problemas com o atual comandante, até por isso perdeu espaço, são só 2 aparições na atual temporada. O Porto também entende que o Wendel deu uma deslumbrada depois de ter sido convocado para a seleção brasileira, também por isso deixou de ser aproveitado. Se o São Paulo conseguir confirmar a contratação do Wendel, faz um golaço. O Wendel é bem mais jogador do que o Wellington, embora também bem mais caro. E você, torcedor do São Paulo, tá animado, otimista, gosta desse jogador? Que meia atacante você traria pro São Paulo? Tricolor que busca preferencialmente um lateral esquerdo e um camisa 10 pro próximo ano. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora há pouco em Bragança, Bragantino 1, São Paulo 1. São Paulo tinha a chance de se aproximar ali, ou até passar o Internacional, até se aproximou. Só que o Internacional ainda não jogou. Segue na luta aí. O Bragantino não vencia há 340 jogos, continua sem vencer. Mas o São Paulo só empatou com o Bragantino e ainda saiu atrás no placar. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Quero lembrar que esta live tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO, sempre com responsabilidade, com calma, e esse é um jogo para maiores de 18 anos. Olha aí a marquinha da KTO, que apoia o canal Arnaldo Tironi aqui embaixo para vocês. Tem link na descrição para você dar o seu palpite na KTO. Vou ser breve e vou passar a bola para o Arnaldo. Tem uma razão por eu raramente criticar o Lucas, porque o Lucas tem 345 anos, ele não sente dorzinha, ele não sente mal-estar, ele não sente desconforto, ele está com a vida ganha, ele jogou lá na Europa, 340 anos, se ele quisesse ficar em casa passeando, ele ficava, e ele vai para o jogo. E aí, quando num jogo em que o São Paulo, até eu empatar, estava todo mundo meio tocando de ladinho, não sei o que lá, perdeu 5 bolas na saída e até tomar o gol, aí o Lucas vai lá, pega uma bola e acha um gol para o São Paulo para empatar. Então eu nunca vou reclamar de um cara como o Lucas, que se mata em campo, jogue bem ou jogue mal. E é de toda essa turma que estava jogando hoje, é o cara que tá, o que não estava jogando, o Caleri estava na arquibancada, lá no camarote, o Rato também, o Lisieiro nem estava lá. Então, eu sempre vou valorizar uma figura como o Lucas. É esse meu alô inicial, mas quero saber de vocês, o que vocês acharam, Arnaldo, e vocês. Gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Tironi, eu não gostei. Eu acho que empatar com o Bragantino, ainda mais o Bragantino, né, do primeiro tempo, né, que é o Bragantino real, o Bragantino inteiro, com aqueles jogadores todos que a gente conhece, até são vários bons jogando direitinho. Empatar em Bragança não é um desastre. Mas eu acho que o jogo do São Paulo foi muito ruim, sobretudo no primeiro tempo, péssimo, que reflete um pouco a desmobilização que a gente destacou no vídeo. Nós vamos falar muito sobre isso. E aí você falou tudo, né? Não fosse o Lucas, São Paulo deve esse ponto ao Lucas, ao golaço individual e a atuação que ele teve além do aspecto coletivo do time. É verdade que melhorou um pouco no segundo tempo, quando entra o Alisson, entra o Patrick, o time ficou um pouco mais equilibrado, mas foi muito ruim. Dá para destacar um ou outro jogador, vocês vão dar as notas mais à frente aí. Gostei também do Juan, zagueiro, mas também no aspecto defensivo só jogou ele, hein? Então, assim, o time coletivamente foi muito mal e alguns poucos jogadores salvaram a tarde. O Lucas, de fato, foi não só o cara do golaço e do ponto, e vai sendo o principal jogador do São Paulo na temporada, fazendo gols importantes, gols decisivos, como ele foi o oposto da desmobilização. Por isso eu gostei da sua introdução. O palpite quem acertou fui eu, 1-1. É verdade. Mas a introdução boa foi você. Porque, de fato, ele está à margem desse processo
de desmobilização, pensar em 2025, a dorzinha aqui, a dorzinha lá. E aí uma outra coisa, para passar a bola para a gente debater, para vocês debaterem, a impressão, é isso que eu falo, e a dificuldade de mexer, a impressão que jogadores reservas do São Paulo, desse elenco, consigam superar os titulares, é uma impressão falsa, certo? Então, assim, o São Paulo teve um time titular na temporada que tinha uma dúvida, Ferreirinha, que também é um jogador muito irregular. Então, o São Paulo talvez tivesse 10 titulares na temporada. Os 10 são melhores do que os reservas. E quando tem que usar os reservas, a gente percebe isso, certo? Então, a gente percebe que o Marcos Antônio não tem ainda condição de ser titular, né? Que o Eric, idem, que o André Silva, idem. A gente vai vendo as coisas, vai ticando, que o Nestor, idem, né? Então, assim, porque esses jogadores vão tendo chances, né? E eu só queria, hoje, também destacar que essa questão da lateral esquerda precisa ser resolvida. E que até a questão da lateral esquerda ser resolvida, que jogue o Patrick, que jogue o menino. Né? Porque Concordo. O Sabino hoje, também, o Sabino parecia um ponto esquerda, NBA, visando assim, foi um desastre. Foi um desastre. Quando entraram o Patrick e a Alisson, eu sosseguei. Dificilmente o São Paulo perderia o jogo. O São Paulo, ainda bem que o Alisson está voltando. Mas é aquilo lá. O São Paulo tem um time no limite. Alguns bons jogadores, estou falando do time titular. Um ótimo jogador, o Lucas, e o elenco, quando tem que incrementar, ele não incrementa. No máximo, ele mantém algumas posições. E essa é uma questão que a gente está falando para o ano que vem, né? Para o ano que vem por aí e que está ainda acabando. E uma outra coisinha aí, envolvendo o Lucas. Cara, hoje para mim ficou claro e eu entendi de uma vez por todas a ideia do Zubeldia. O Lucas, pelo lado, em qualquer uma diagonal, pegando um lateral que sai, ele é um inferno. Ele é um jogador que, entrando na diagonal, seja da direita para o centro ou da esquerda para o centro, ele rende muito mais do que de 10. E quando ele vai para o meio, ele tem mais dificuldade de fazer a jogada individual e, normalmente, se ele erra uma passada, é contra-ataque e dá no quadro. Então, essa mudança de posicionamento foi uma mudança boa. E ele está terminando a temporada em alta, ainda bem. Corleone, sabe o que acontece, Corleone? Que eu diria que o elenco era melhor do São Paulo? O elenco do São Paulo era melhor do que vários até a janelona. A janelona de 60 dias, Corleone, fez vários times mudarem de patamar. O principal foi o que jogou hoje de manhã, o Corinthians. O outro vai jogar agora à noite, o Botafogo. O São Paulo fez as seguintes contratações na janela. O Juan, que eu gosto, e é um nível de zagueiro que eu gosto. O Marcos Antônio, que é um jogador ainda em formação, não é um jogador para ser titular. O Santi Longo e o Jamal Lewis. O elenco do São Paulo pós-janelona, ele murchou. Outros tantos, claro, pelo investimento, mudaram de patamar. Muito bem, mandem aí as suas mensagens, façam o programa com a gente, a rodada está rolando, a gente vai conversando aqui também, o Corinthians ganhou por 2-1, com o Memphis Depay sendo expulso, mas vocês mandem as suas mensagens. Terceiro cartão, né? Terceiro cartão, desculpa. Depois reclamou que tem que jogar às 11 horas e não dá para reclamar do que ele está reclamando não, que é um absurdo mesmo, tem que jogar às 11 horas com 40 graus na cabeça. Mas, deixa eu dar outro recado aqui para vocês. Preste atenção nesse QR Code que está na sua tela. Você deve estar vendo aí muitas notícias de que o Bitcoin está com tudo. E está mesmo. O Bitcoin bateu altas máximas de preço em dólar e em reais. Em dólar passou de 90 mil, em reais foi para mais de 500 mil. Tudo isso só em novembro, hein? Mas no tempo para o Bitcoin. Muito bem. O Bahia estava ganhando, teve 700 oportunidades, agora o Palmeiras empatou o jogo, né? Básico, né? Isso aí é a cara do Ceni e a cara do Abel. Muito bom, vamos começar a ler a galera aqui, ó. Cigano, esse time parece que quanto mais tempo tem para treinar, pior fica, inacreditável. E falem baixinho para não acordar o Nestor. Entrou com soninho, entrou muito mal o Nestor, de novo, mais uma vez. E não sei se é sono, mas é o que você falou, um pouco de desmobilização, né, Arnaldo? Cara, por isso que a gente veio falar, porque a explicação para tantos meses de temporada, 3 competições simultâneas e poucas lesões, poucas ausências. Agora, justamente no momento
em que tem menos jogos e mais intervalo, mais lesões, né? Então, muitas. Hoje a 10ª foi do Galopo, São Paulo não informa. Falei para você, o Galopo, grande informação do nosso Patrick, do UOL, deu de manhã para mim, e eu confirmei que o Galopo passou por uma artroscopia, já pensando em 2025, vai ficar 3 semanas fora. Então, muitas ausências que mutilaram, sobretudo, o banco. Quem vinha entrando muito bem nos jogos do São Paulo no segundo tempo e resolvendo boa parte das partidas era o Rato. Hoje o Rato já não estava lá na arquibancada com o Caleri, né? Então, assim, na verdade, essa situação de uma esperança em que o intervalo entre os jogos melhore time pode ser a questão que é colocada por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, mais vencedor nos últimos tempos, sobre o que está acontecendo com o time dele. Não é uma fórmula imediata isso. Ainda mais se você tem menos jogadores para trabalhar, né? E acho que a situação hoje que a gente imaginava que a repetição do time do Atlético Paranaense só com o André em relação ao Caleri fosse uma boa fórmula, não foi. E, na verdade, a coisa, acho que para mim, o São Paulo só teve um momento bom no jogo, quando entram Patrick e Alisson, dá uma sentada tática. Mas daí, quando vai para Eric e tal, as outras substituições, Nestor já cai de novo e tudo mais, né? O São Paulo é aquilo. Ele é um time que tem se constituído na temporada da seguinte forma: é um time difícil de ser batido, né? Mesmo desmobilizado, perde poucas partidas, né? Agora, ele é um time muito limitado. E isso está ficando claro, né, na situação, e acho que a gente tem que imaginar o que será a temporada seguinte se o time piorar, né? Eu acho que se o São Paulo conseguir pelo menos um lateral esquerdo titular que acrescente para o jogo, já é alguma coisa, né? Passar a temporada inteira dependendo só do Wellington e agora para a improvisação do Sabino é um pouco demais. O Bernardo Brandão, Lanza é um jogador medíocre e medroso. Para jogar no São Paulo tem que ter personalidade. Empresta logo esse moleque. Só que não tem outro, meu caro Bernardo Brandão. Você quer o quê? O Sabino, do jeito que ele jogou hoje? Não tem mais o Wellington. Já foi embora. Então ninguém, não serve nenhum. Não tem jeito, vai ter que jogar com o cara. Pedro Henrique, o Beldia não usa a base, não lança moleque nenhum. Hoje no banco tinha 500 jogadores da base, né? Gente, a base do São Paulo, nós entrevistamos o Visoli ontem lá no Tricolaço. Ele trabalha na base do São Paulo. Você vê o semblante do Visoli. A base do São Paulo tomou 3 do Novo Horizontino na final do Paulista. 3-0 para o Novo Horizontino, né? A base do São Paulo vai jogar amanhã contra o Bahia, semifinal da Copa do Brasil. O William Gomes estava jogando com o Ramon ontem à tarde pela seleção sub-20. Veio direto para a concentração, não passou a semana treinando, que é o jogador mais, talvez, pronto da base, né? Então a base do São Paulo está muito aquém também, né? Não tem gente pedindo passagem, não é assim não, cara. O time do São Paulo é isso aí que nós estamos vendo, né? Essa é a situação. Milton Cruz, Renascentistas, Carlos Rodrigo Souto e Fredson. Ver o time do São Paulo me faz odiar menos a data FIFA. Hoje senti até saudade dela durante alguns minutos. Somos péssimos. Essa história do Rafinha ela ainda não está totalmente definida, né, PVC? É uma questão assim, assim, o que está muito claro é que o Rafinha quer continuar pelo tempo que ele ficou lesionado, né? Então, assim, esse período que ele ficou lesionado, ele ainda quer recuperar. E qual que é a saída para esse tempo que ele ficou recuperado? Jogar o Campeonato Paulista. Jogar o torneio que vai ter de pré-temporada, que o São Paulo já definiu que vai para os Estados Unidos com os titulares, e o Rafinha vai para os Estados Unidos, né, para disputar esse torneio, e depois o Campeonato Paulista. Então, assim, a ideia, e esse ainda não está assinado, o que vai acontecer? O Rafinha, quem representa o Rafinha, eles estão esperando o São Paulo fazer a pontuação para pré-Libertadores, para Libertadores fase de grupos, não pré, para depois sentar com a diretoria. Então aí senta com o Rui Costa, com o Belmonte, com o presidente Casares, para definir. Mas o que já está desenhado na cabeça de todo mundo ali, o plano, é o seguinte: o Rafinha joga o Campeonato Paulista, termina o Campeonato Paulista e se despede do São Paulo. Porque aí não tem um impacto tão grande econômico na folha salarial do São Paulo, ele continua jogando
E se o São Paulo, que vai disputar o Campeonato Paulista para ser campeão paulista, encerra uma história bonita, ele que se diz torcedor do clube e tal, com um título, que é o que ele quer. Então, assim, todo mundo vai entrar nesse acordo mais ou menos. Óbvio, vai ter discussão ali, vai ter uma negociação para isso? Vai ter. Mas a tendência é que aconteça isso. Então, do Rafinha ganhar aquele tempo que ficou perdido, é verdade, por causa da lesão, que ele ficou parado, joga o Paulistão e aí depois encerra o seu ciclo. A gente tá... A gente às vezes vende. Eu de manhã eu vendi a Domi, porque eu falei da história do Rafinha não deve ficar, o Hernan explicou muito melhor. O que eu ouvi depois, no meio da manhã, foi que ele vai entender qual é o papel que ele tem na transição deste novo time do São Paulo. Ou seja, é importante ter um jogador experiente para a montagem desse time do ano que vem. Agora, ele precisa entender qual é o papel dele. Não vai jogar todas, ele vai jogar de vez em quando, ele não vai ser titular absoluto como foi na Copa do Brasil do ano passado. Sobre essa história do delegado, do Romeu Tuna Júnior, o Jailson de Andrade falou aqui, ó, quem não tem medo de delegado? É um bom... Eu não tenho. É uma boa explicação. Eu tenho. Eu não. Por que eu tenho medo de delegado? Não, se o delegado bater na sua porta, você não vai ficar com medo, não? Não, se ele bater na minha porta, ele vai procurar o que na minha casa? Não vai procurar nada. Eu tenho medo. É que eu também, só tenho medo. Eu só tenho medo daqueles delegados bêbados na rua que fica desacatando o policial, que nem o que chamou o policial de vagabundo lá esses dias atrás aí. Inclusive o delegado foi preso, foi levado para a delegacia, bem feito. E desses eu tenho medo. E vocês, chat? Alguém tá com a gente nessa? Muitas mensagens boas aqui. Não esquece de deixar o like, hein, gente, que ajuda muito o nosso programa. O Henrique Henry fala aqui, ó, já tá chegando o fim do ano e ainda tem clube que não sabe quem vai treinar o time, como são desorganizados. Né, o futebol brasileiro também não é conhecido pela organização. O Walter Vieira Júnior tá falando aqui... Eu acho um pouco diferente isso, porque eu acho que a questão da desorganização não é saber quem não vai treinar o time no ano que vem, porque faltam 2 meses, falta 1 mês e meio. O problema é você trocar de técnico 4 vezes no ano. Aí é muito mais sinal da desorganização. Agora, pode terminar a temporada, você para, reflete e fala, não, eu quero mudar, eu quero continuar. Mas 2 meses é pouco tempo, ou não? Porque o problema não é não saber quem vai treinar, é não ter um planejamento para saber quem é que vai treinar. Não, mas o problema